Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Mira, que alegria estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, é o dia do nosso encontro, 21 horas é o nosso horário. Comigo, Michele Marise, no programa Namoro Santo, a presença de Deus em nosso relacionamento. Que alegria mais um dia poder estar com você. Louva a Deus pelo dom da sua vida, pela sua companhia nessa noite, nessa sintonia abençoada, 105,7 FM, que é um presente para nós de Deus, né? Do céu, de Nossa Senhora, de Jesus. Como é bom poder partilhar e aprender mais sobre como viver tendo Deus como centro, tendo Jesus como centro do nosso relacionamento. Como viver bem, né? Como viver bem com o outro. E esse programa vem nos ensinar isso. Com os ensinamentos de Deus, através da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, nós vamos aprendendo a conviver bem, a amar o outro, a perdoar, a ser feliz, né, gente? Porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus nos criou para ser felizes, para ter uma vida plena de felicidade, de alegria. Tribulações teremos? Sim, porque Jesus veio e sofreu tanto. Mas, mesmo diante da tribulação, da dificuldade, dai graça sempre. Em tudo dai graças, porque Deus sempre tem algo melhor preparado para nós. Com a morte de Jesus veio a ressurreição, e com a morte de cada um de nós para o pecado, com a dor, com a dificuldade de cada um de nós, Deus também nos dará a alegria da ressurreição, da vida plena. Então, vamos ser felizes, vamos viver bem, ser melhor para o outro, né? Ser melhor para nós e ser melhor para o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu me amo a mim mesmo. Amém? E eu preciso me amar, eu preciso estar bem para amar o outro também. Então, cuidar de nós, cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, né, da nossa alma. Tudo isso é muito importante para que nós estejamos bem para amar o outro também. Amém? E eu te convido então a participar comigo hoje. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Não tenha medo. A luta contra o medo. Hoje nós vivemos em um mundo que nos causa muito medo, né? As situações em que vivemos, as mentiras, tantas coisas, né? Que nos tiram da presença de Deus e que tiram de nós a confiança, a esperança. Infelizmente, nós vamos nos entregando a essas ideologias do mundo, a tantas coisas que vêm acontecendo, e nós vamos ficando com o coração aflito. Quantas pessoas hoje com medo de viver, medo de amar, medo de se entregar a Deus. Então nós precisamos quebrar esse medo. E onde nós conseguimos? Somente em Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos unidos a Deus, nós não tememos o mal. Porque contra uma pessoa que é de Deus, contra alguém que serve a Deus, que ama a Deus, o demônio ele não tem poder nenhum. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre o nosso matrimônio. Ele não tem poder sobre as nossas decisões. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se nós estamos unidos a Deus, nós não tememos o mal. O inimigo, ele quer produzir em nós medo. Por que o inimigo de Deus quer que nós possamos viver cheios de medo, cheios de insegurança? Porque o medo extirpa o amor. O medo tira de nós o amor, tira de nós a coragem de amar, de se entregar. E o amor, ele expulsa o medo. Por isso o inimigo trabalha tanto, para colocar em nós o medo. Quem ama não tem medo. Se eu amo verdadeiramente, se eu amo a Deus, eu não tenho medo. Nós podemos ver nos evangelhos, né, na palavra de Deus, os apóstolos, os discípulos, quando conheciam a Deus, quando conheciam esse amor verdadeiro e viviam esse amor verdadeiro de Deus, saíam para pregar sem medo, enfrentavam tantas situações, não é mesmo? E não tinham mais vergonha, não tinham mais medo de evangelizar, de falar de Deus, não tinham medo da morte, não tinham medo de nada. Por quê? Porque eles estavam cheios desse amor verdadeiro. Eles sabiam qual era a missão deles e que eles precisavam cumprir essa missão. E nós temos uma missão aqui na Terra, cada um de nós temos uma missão, como pai, como mãe, como família, como marido, como esposa. Você tem a missão que Deus te deu. E é preciso extirpar o medo da nossa vida para que o amor aconteça. Porque quem ama não tem medo.
Quem ama não tem medo de lutar pelo seu matrimônio. Quem ama não tem medo de lutar pelo seu filho. Quem ama não desiste. E o medo, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, ele vem baseado em mentiras, não é mesmo? Quem tem medo, mente. Porque por medo, muitas vezes, você não consegue revelar, expor. E aí você acaba mentindo para cobrir aquele medo que você está sentindo. Então, no lugar do medo na sua vida, coloque confiança. E se você tiver medo, o plano de Deus, ele não acontece na sua vida. E a gente pode lembrar aqui de Adão e Eva. A serpente mentiu para Eva. Eva acreditou, caiu naquela mentira, chamou Adão, que também caiu naquele pecado. E assim que eles perceberam, o que tinha acontecido, o que acontece? Eles se escondem, porque eles tiveram medo. Adão e Eva, quando pecaram, eles tiveram medo e se esconderam. E aí, meu irmão, minha irmã, a culpa que nós sentimos vai nos afastando de Deus. O medo faz isso em nós, traz pensamentos negativos. Nós achamos que nós somos fracos, que nós não conseguimos. E o medo é a porta para essa escravidão. Nós nos tornamos escravos. Quantas vezes no matrimônio nós temos medo de perder o nosso marido, não é mesmo? Eu tenho medo. E aí eu começo esse medo, exagerado, esse medo desnecessário, vai colocando na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, mentiras. Porque ele pode estar me traindo, aí qualquer situação eu começo a vigiar, e qualquer situação, porque está tendo traição, porque tem uma mensagem aqui que eu... E a gente começa a viver prisioneiro, não é mesmo? Como eu disse, o pecado nos escraviza, o medo nos escraviza, porque nós nos tornamos escravos disso, e nós vivemos com aquela insegurança, com aquele medo, e o medo vai nos tornando escravos. E a gente fica pensando, porque meu marido vai me abandonar. E aí nós nos tornamos escravos do medo. Eu me lembrei agora de uma situação quando eu era criança, que muitas vezes à noite eu tinha medo de ir no banheiro sozinha. Então às vezes eu tentava acordar meus irmãos para ir no banheiro comigo, porque eu tinha medo por causa do escuro, porque eu tinha medo de fantasma, de monstro, E aí eu tinha medo, eu segurava o xixi às vezes a noite inteira, e eu só ia no banheiro de manhã porque eu tinha medo de ir no banheiro. Então imagina, se a gente segura, se a gente perde na vida tantas possibilidades de crescer, de correr atrás dos nossos sonhos, porque nós temos medo. E é ilusão, gente, não existia monstro nenhum, não existia fantasma, mas eu colocava na minha mente, no meu coração ali de criança, que tinha um monstro, que tinha um fantasma, e eu não conseguia ir fazer o xixi. Imagina, na nossa vida, o que o medo faz conosco. E o diabo, ele faz isso conosco. Ele coloca pensamentos que não são reais. E aí nós vamos imaginando que vai dar errado, que não vai dar certo. E nós desistimos por causa do medo. O medo nos paralisa. Quantas vezes nós deixamos de fazer tantas coisas na nossa vida por medo? Quantas vezes nós deixamos de pedir perdão por medo, por orgulho, E muitas vezes o orgulho vem junto com o medo, e o medo vem junto com o orgulho. Quantas vezes nós não cumprimos a nossa missão, nós nos tornamos escravos por medo. Se nós não vencermos o medo, nós não conseguimos cumprir o nosso chamado e a nossa missão. Aí nós ficamos travados na nossa vida. Olha a importância de nos libertar desse medo. E um grande caminho para nós nos libertarmos desse medo é nos entregarmos a Jesus. É viver uma experiência com o Espírito Santo de Deus que nos liberta. Porque quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós recebemos fortaleza, nós recebemos tantos dons que nos coloca para frente, o ânimo, a alegria de viver. E nós não temos medo. Como os discípulos, como os apóstolos, nós saímos para evangelizar sem medo do que vai acontecer. E aí nós defendemos a nossa casa, a nossa família, os nossos valores cristãos, sem medo. Nós não podemos deixar a nossa vida travada porque nós temos medo. Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagina se nós soubéssemos o valor que nós temos e a força que tem dentro de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o demônio que tem que ter medo de nós, não nós ter medo do demônio.
Porque nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós podemos mudar a situação da nossa casa e da nossa família. Se nós não tivermos medo, se nós somos valentes, se nós aceitarmos o nosso chamado. Mas cuidado, porque o inimigo de Deus, ele sabe da nossa fraqueza. Ele vai nos tentar, não é mesmo? Por isso é preciso vigiar. Por isso é preciso vigiar. Você marido, você esposa, por exemplo, um marido que viveu uma vida desregrada antes do casamento, depois se casou, decidiu viver uma vida com Deus, né, de fidelidade. O demônio sabe da sua fraqueza, ele vai te tentar, ele vai colocar pessoas, ele vai colocar situações, ele vai colocar mulheres, muitas vezes, no trabalho, onde você estiver, para te tentar. Ele vai te dar muitas oportunidades para você cair no pecado. Muitas. Mas você precisa ser firme. Ele vai colocar ali na internet pessoas te chamando, pessoas te provocando, pessoas te insinuando para que você possa cair naquele pecado da sua sexualidade, da pornografia. Ele vai colocar situações, vídeos vão aparecer do nada no seu computador para que você possa cair no pecado da pornografia. Várias situações. O demônio sabe da nossa fraqueza. Ele conhece a nossa fraqueza e ele vai fazer de tudo para nos tentar, para que nós possamos cair. Mas cuidado, meu irmão, minha irmã, é preciso vigiar. É preciso vigiar. E quando nós estamos em oração, quando nós estamos com uma vida de graça, né, unidos a Deus, esse mal ele não nos atinge. Tribulações virão, sim, e às vezes vai ser preciso fechar os olhos. Às vezes vai ser preciso renunciar à amizade, sim. Às vezes vai ser preciso renunciar a festas, lugares que vão nos levar a pecar, sim. Mas Deus tem muito mais para nós. Muito mais Deus nos dará. Deus tem o melhor para nós. Nenhum prazer do mundo, meu irmão, minha irmã, se compara ao prazer de ser de Deus, de estar com Deus, de ter uma família unida e feliz, de ter um matrimônio abençoado e feliz. Nenhum prazer do mundo pode tirar de nós essa graça de ser de Deus. Nada é maior do que o amor de Deus. E hoje o principal alvo do inimigo é a nossa família, é o nosso matrimônio, é a nossa casa. O inimigo de Deus, ele tem investido pesado sobre os matrimônios. Quantos matrimônios hoje destruídos? Basta olhar ao redor e a gente vê tantas situações, tantos jovens perdidos, tantas situações de relacionamentos destruídos, famílias destruídas, porque o pecado do mundo, as ideologias entraram e tem destruído a nossa casa e a nossa família, destruído os sacramentos. E o mundo quer nos apresentar, né? O mundo moderno, várias formas de amor, de amores falsos, né? Com essas novas ideologias. Ah, porque eu tenho que ser feliz, porque eu em primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Então eu penso em todos, eu penso em tudo, eu não penso só em mim. Isso é egoísmo, né? Então, nesse dia de hoje, nessa noite, eu quero pedir a Deus que tire do nosso coração todo medo, toda ansiedade, todo medo de viver, todo medo de lutar, todo medo de ser feliz, porque nós merecemos ser felizes. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, e nós merecemos ser felizes, sim. Deus te criou para ser feliz. Deus te deu essa missão da felicidade. Nós é que nos perdemos, nós é que deixamos o inimigo de Deus entrar, nos seduzir e nos tirar da presença de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, seja forte, seja firme. Blinde o seu matrimônio com a oração, com a fidelidade a Deus, com a Eucaristia, com os sacramentos, com a confissão. Blinde a sua vida, esteja blindado, seja feliz. Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós. E é preciso que nós estejamos atentos ao chamado de Deus a cada dia para cumprir esse plano, para seguir esse caminho. E é simples, basta dizer sim a Deus e não ao pecado, não ao mundo. E como eu disse, é preciso renúncia? Sim. Vou precisar renunciar à amizade? Sim. Vou precisar renunciar a festas? Sim. Vou precisar renunciar a prazeres do mundo? Sim.
Mas um prazer maior Deus tem para nós. Uma felicidade plena e verdadeira. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma família abençoada? Não é mesmo? Quem não quer chegar na sua casa e ser recebido com amor pela sua família? Um amor puro que vem de Deus, ter uma vida de paz, de felicidade plena. Todos nós queremos isso. Basta dizer sim a Deus, amém? Nós vamos ouvir essa música agora, clamando o Espírito Santo de Deus. E quero orar por você nessa noite, pela sua casa, pela sua família. Então vamos preparando o nosso coração. Coloque para o Senhor agora a sua intenção, a sua necessidade nessa noite. E nós vamos pedindo a Jesus que possa visitar cada um de nós, visitar a nossa situação, o nosso matrimônio e nos dê força. E tire do nosso coração todo medo e nos dê ânimo e alegria de viver. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Eu quero clamar o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós nessa noite, sobre cada situação, que o Senhor possa colocar ânimo no nosso coração. Retira, Senhor, todo medo de viver, medo de ser feliz, achar que nós não merecemos. Sim, meu irmão, minha irmã, nós somos merecedores da felicidade, da alegria plena. Retira, Jesus, de nós todo medo de ser feliz, medo de lutar pelos nossos sonhos. Dai-nos a graça do perdão, da busca pela santidade. Dai-nos a graça de viver os Teus mandamentos a cada dia. Abençoa, Jesus, cada casal, cada família que está agora unido a nós em oração. Que o Senhor possa alcançar cada um, que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer esse ânimo, essa alegria de viver e de ser de Deus. E eu quero fazer com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite o nosso ato de abandono. Eu te convido a se abandonar a Deus. Abandone a sua casa, a sua família. Abandone a Deus. Entregue a Ele todo medo. Essa oração é maravilhosa. Ela vem nos ensinar a não ter medo. Entregue para o Senhor e confia. Quando nós confiamos em Jesus e entregamos a Ele, nós não temos medo. Nós conseguimos vencer. Então vamos fazer juntos esse ato de abandono. Se entregue a Deus agora. Feche seus olhos, vamos juntos fazer esta oração e que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia nessa noite. Ato de abandono. Resolve você, Jesus. Por que vos confundis agitando-vos? Deixai a mim o cuidado de vossas coisas, e tudo se acalmará. Eu vos digo em verdade, e cada ato de verdadeiro, rico e completo abandono em mim, produz o efeito que vós desejais e resolve as situações mais espinhosas. Abandonar-se a mim não significa atormentar-se, perturbar-se e desesperar-se, apresentando depois a mim uma oração agitada, para que eu siga a vós. Significa, ao contrário, mudar a agitação em oração. Abandonar-se significa fechar calmamente os olhos da alma, desviar o pensamento da tribulação e se remeter a mim para que só eu opere dizendo-me: resolve você, Jesus. A preocupação, a agitação e o querer pensar nas consequências de um fato é contra o abandono. Fechai os olhos e deixai-vos levar pela correnteza da minha graça. Fechai os olhos e deixai-me trabalhar. Fechai os olhos e pensai no momento presente, desviando o pensamento do futuro como de uma tentação. Descansai em mim, acreditando na minha bondade, e eu vos juro, pelo meu amor, que dizendo-me com essas disposições, resolve você, Jesus, eu resolvo de cheio. Eu vos consolo, vos livro, vos conduzo, e quando, depois de vos levar em uma direção diferente daquela que vocês pensaram, eu vos treino, vos levo nos meus braços, vos faço encontrar, como bebês adormecidos, nos braços maternais do outro lado. Aquilo que vos destrói e vos faz um mal imenso é o vosso raciocínio, o vosso pensamento, a vossa aflição e o querer a todo custo resolver vocês aquilo que vos aflige. Quantas coisas eu opero quando a alma,
tanto em suas necessidades espirituais como naquelas materiais, se volve a mim dizendo-me: resolve você, Jesus, e fecha os olhos e descansa. Vocês, na dor, oram para que eu opere, mas na realidade vocês oram para que eu opere como vocês acreditam. Não se direcionam a mim, mas querem que eu me adapte às suas ideias. Não são como doentes que pedem ao médico a cura, mas vocês ficam sugerindo a ele o que ele deve fazer. Não façais assim, mas rezai como eu lhes ensinei no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, isto é, seja glorificado nesta minha necessidade. Venha o teu reino, isto é, tudo o que está acontecendo comigo, concorra ao teu reino, em nós e no mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, dispõe você nesta necessidade como melhor achar para a nossa vida eterna e temporal. Se vocês realmente me disserem, seja feita a tua vontade, que é o mesmo que dizer, resolve você, Jesus, eu intervenho com toda a minha onipotência e resolvo as situações mais fechadas. Percebes que o problema avança em vez de decair? Não fiqueis agitado. Feche os olhos e diga-me com confiança: seja feita a tua vontade. Resolve você, Jesus. E eu lhe digo que eu resolvo e que intervenho como médico e realizo também um milagre quando for necessário. Vê que a situação piora? Não se perturbe. Feche os olhos e diga: resolve você, Jesus. E eu te digo que eu resolvo e que não há remédio mais poderoso que uma minha intervenção de amor. Eu só penso e resolvo quando vocês fecham os olhos. Quando você vê que as coisas ficam complicadas, diga com os olhos da alma fechados: resolve você, Jesus. Faça isso para todas as suas necessidades. Façam assim todos e verão grandes, contínuos e silenciosos milagres. Eu juro por meu amor. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado por este momento de oração na tua presença. Meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos. Que alegria ser de Deus. E que bom que nós nessa noite podemos partilhar sobre esse tema maravilhoso, né? Creia nisso, meu irmão, minha irmã. O demônio não tem poder sobre a sua vida. Quando nós estamos unidos a Deus, nós não tememos o mal, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor expulsa o medo de nós. Quem ama não tem medo. Então é preciso perder o medo. É preciso se unir a Deus, porque o medo é a porta para a escravidão. E nós somos filhos de Deus. É o demônio que tem que ter medo de nós, não é mesmo? Então estejamos atentos. Estejamos unidos a Deus. E que todo medo seja extirpado, extinguido da nossa vida nessa noite. E que esse medo se transforme em alegria, em ânimo, para que nós possamos lutar por aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Que alegria estar com você. Eu sou Michele Marise. Fique ligadinho comigo. Que alegria estar com vocês. Eu sou Michele Marise. Toda sexta-feira, 21 horas, nós estamos aqui reunidos, nos encontramos neste programa. O nosso tempo é curto, mas que bom que Deus está conosco, que Ele fala conosco. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!